Então, o Enem ele é um dos maiores exames que nós temos hoje no país, se não for o maior, né? Então, nós já tivemos mais de 7 milhões de estudantes prestando Enem, para ver a grandiosidade de tudo isso. O ano passado, em 2021, nós tivemos quase 3 milhões e meio. Então, assim, perto de todos os Enems, foi o que teve menor número de participantes. Talvez pelos problemas que teve, pelo fato de alguns alunos que fizeram o Enem anterior com isenção terem sido proibidos de fazer novamente, a justiça teve que determinar que eles né, pudessem fazer depois, aí fizeram uma inscrição depois, um exame separado. Então, por tudo isso, talvez muitos desanimaram, pandemia, enfim. Mas mesmo assim, são quase 3 milhões e meio de estudantes. Aqueles que largaram o processo no meio do caminho, né, ou não fizeram redação, ou não foram em um dos dias, soma aí 12 mil, 12, quase 12.500 estudantes. No site do INEP, tem todos os dados por região, por cada região, né, cada estado. Eu peguei só o dado do país, né, o dado total, para a gente ter uma ideia, e até para vocês ficarem tranquilos com relação à média do Enem, né, a média nas áreas dos conhecimentos. Então, por exemplo, em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, a média foi 491, e a Nossa, nota máxima, 867. Então, é um parâmetro que vocês têm de como vocês já foram no exame, né? Quem já prestou, assim, eu tirei. Então, se está dentro da média ou não. Eu acho assim, eu acho não, né? Eu acho é muito vago, mas na verdade 491 é pouco, é um mínimo, né? Assim, é muito baixo. Você tem que tirar de 600 para cima, tá? Lógico que não precisa ser a nota máxima, mas de 600 para cima. Na parte de ciências humanas e suas tecnologias, a média foi 519 e a máxima 846. Na parte de linguagem, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias, a média 502, baixa, né? E máxima 826. A parte de interpretação de texto pega bastante. Entra a parte de redação também como questões objetivas, função textual, né, qual é a função do texto, trabalha com gêneros textuais, entrar na parte de linguagens, tá? E isso é redação também. A parte de matemática e suas tecnologias, 535 e a máxima 953, foi a maior de todas as áreas do conhecimento. Por incrível que pareça, a matemática então, foi maior da nota máxima que teve das áreas. E a redação, a média é 636 e a máxima nota 1.000. Então, assim, essa média de 636, ela não é alta, mas ela é uma boa média, porque já teve muito menor. A média da redação, a média vem subindo. Isso quer dizer o quê? Que os candidatos, né, que vocês estão cada vez mais se preocupando mais com a redação. Por quê? Pela questão dela realmente ser eliminatória, de não poder zerar a redação, né? Porque acaba praticamente se desclassificando por causa da nota, né? A nota fica, se você zerar a redação, sua nota é derrubada e ela despenca. Então, a preocupação com a redação tem aumentado e a concorrência na redação em si tem aumentado também. E isso reflete aqui na média. A média chegou a 400, 500, hoje está acima de 600. Isso é muito bom. fazer uma pergunta, Jo. Em Pode relação perguntar. à rasura, tem uma quantidade mínima de rasura? Não, cada rasura que você fizer no texto vai ser descontado na competência 1, como se fosse um erro. Entra Ah, na parte de entendi. erro de escrita, né? A rasura é descontada na competência 1. Tá? Então, na verdade, não tem uma quantidade mínima. É a mesma coisa de quantas vezes você pode errar dentro do texto. Você pode errar à vontade, né? Vai ser descontado, tá? Então, na verdade, a gente não pode. Então, para evitar a rasura, só faz aquele risquinho no meio da palavra e pronto, né? Não, sim, tipo, eu fazer o risquinho na palavra não conta. Não conta. Se Nada. você riscar a palavra, não. Se você rabiscar, sim. Ah, tá, entendi. Tá? Acho que eu Só expressei riscar a errado palavra para a não. palavra Não, se rasura. você riscar a palavra, não conta como rasura. Pode fazer isso quantas vezes Entendi. precisar, tá? De Tá todas bom. essas redações, olha quantas foram zeradas, 96 mil, bastante, né? Eu acho muita redação zerada. E somente, ó, 3 milhões e meio de estudantes, gente. 22 tiraram nota 1.000. Muito pouco. É insignificante, na verdade. Muito pouco, né? 22 Sim. estudantes.
Não dá uma sala de aula hoje tirar nota 1000. Então, são os que tiraram nota 1000. Depois, em 2021, nós tivemos vários outros itens que levaram a nota 0, mas vocês que já estão praticando, por exemplo, não acontece nada disso dentro do texto de vocês, né? O que pode acontecer com qualquer um, gente, é fuga ao tema. Então, tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção na proposta temática, porque vocês têm que atender a todos os assuntos que estão sendo propostos ali na proposta temática, né? Se faltar um deles, vai ser tangenciamento, e isso acaba levando um pouquinho a diminuição da nota. O tangenciamento, ele acaba descontando nota na competência 2. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, a gente entra um pouquinho mesmo na questão das competências. Então, até agora foi só uma explanação a respeito aí dos dados do Enem, para vocês verem quanto é importante esse momento, né? Mas é um momento importante, porém, eu penso assim, eu falo até para a minha filha também está prestando Enem esse ano, né? Ela fez ano passado como trainee, esse ano ela vai fazer para valer. Ela já passou na faculdade que ela quer, mas ela vai fazer o Enem e ela vai prestar de novo, depois a gente vai entrar com a bolsa. Então, é importante fazer. Mas eu penso, sabe, que não é a nota do Enem que vai, na verdade, definir vocês. Às vezes, naquele dia, você não conseguiu desenvolver a redação, por qualquer outro, deu branco, ficou nervoso. O que pode atrapalhar muito um candidato é o nervosismo. Quem se prepara, o que vai atrapalhar é se não conseguir controlar o nervosismo. Vocês não precisam estar nervosos. Se você estudou, se você preparou, se você treinou, você sabe o que fazer. Então, é respirar fundo e fazer a redação, tá? Eu estou gravando, depois eu disponibilizo para vocês. Eu vou só fazer um cortezinho, né? Tirar um pouquinho o comecinho, e aí eu mando para vocês o link para vocês reverem a aula, caso caia a internet, ou precise sair e entrar de novo, tá? Perder algum trechinho, aí vocês podem rever. Bom, competência 1. É a parte da norma padrão, mas quando eu falo em norma padrão, não é só a escrita, não é só a questão, por exemplo, da rasura ou da escrita incorreta, mas entra também a parte da sintaxe do texto. Então, a estruturação do parágrafo, toda essa parte de pontuação que vai definir o que é parágrafo, o que é período dentro do parágrafo. Então, essa parte entra na competência 1, que está aqui, ó, eu tenho oração subordinada, por exemplo, oração coordenada. Então, o parágrafo, ele não pode ter menos que 5 linhas, mas também ele não pode ser gigante, ele tem que ser proporcional dentro do texto. Então, normalmente eu vou ter lá umas 7 linhas para introdução, mas no máximo 6 linhas, 7 linhas, 8, 9 linhas no desenvolvimento no máximo, e novamente umas 7 linhas na conclusão, tá? Então, e aí como eu faço? Cada período é quando você escreve até um ponto final. Dentro desse período, do período, você vai ter entre 2 ou 3 orações. Então, olha como é importante estudar a sintaxe. Aí eu tenho a conjunção, né? Conjunção que vai ligar as orações, a oração subordinada, que aí entra na parte da coesão, o uso correto da conjunção, que é lá na competência 4. Então, tudo está interligado. Nós temos as 5 competências, cada uma vale 200 pontos, mas uma está realmente ligada à outra. Então, competência 1. Eu tenho norma padrão e toda a parte de sintaxe do texto avaliada aqui, tá? Aqui eu coloquei alguns itens, né, que eu acho importante vocês relembrarem, vírgula, acentuação, a concordância entre o sujeito e o predicado, o verbo e o objeto. Então, o uso correto de toda essa parte vai fazer diferença no texto. Tem que dominar a gramática, gente, não tem como fugir disso. Na competência 2, eu tenho vários itens aqui. Eu tenho compreender a proposta temática, então, atender ao tema. Eu tenho o uso do repertório, se eu tenho ou não repertório no texto, é aqui que vai ser avaliado, e se o texto está atendendo a tipologia que foi solicitada, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, se você não tiver posicionamento, não tiver um ponto de vista já na sua introdução, você não vai ter direcionamento no seu texto. Se você não tem isso, você não vai conseguir argumentar. Você vai justificar o quê? O que você vai argumentar? Qual é a defesa do seu texto? Aí você está deixando de atender a tipologia dissertativa argumentativa. Você está fazendo um texto dissertativo expositivo. E você vai zerar a sua redação. Tem que ter argumentação, tem que ter justificativas. Tá? Você tem que justificar um ponto de vista.
Então, um ponto de vista, você já se posiciona na introdução. Não deixa para se posicionar no desenvolvimento, ou lá na conclusão. Pensa assim, você tem que ter um posicionamento e defender esse posicionamento, porque o objetivo desse texto é convencer o leitor que o seu ponto de vista, ele é coerente. Se você não tem ponto de vista, o que você vai convencer a pessoa? Então, você já está fugindo da tipologia, vai zerar a redação. E tem que ter tudo isso para ter uma nota máxima nessa competência, tá? O repertório sociocultural que nós falamos, né? Ele ele pode ser qualquer informação que esteja além do texto, dos textos auxiliares. Então, pode ser uma lei, pode ser uma citação, pode ser uma notícia. Ele contribui para a argumentação do seu texto. Então, ele contribui para essa discussão textual. Pensa assim, se você colocou um repertório e você tirar esse repertório, ele vai fazer falta para sua argumentação ou não faz diferença? Se você tirar e não fizer diferença nenhuma, tanto faz ele estar ali ou não, ele não está contribuindo para o seu texto. Então, ele precisa contribuir. Se você tirar esse repertório do seu texto, ele prejudica a sua argumentação, vai ser prejudicial. Aí ele está contribuindo, aí ele vale nota. Tá? Aqui na competência 2, a análise se tem um repertório. Se tem, vai ficar de 80 pontos para cima. Se não tem, 40 pontos, mesmo que atenda aos outros itens dessa competência. Então, se tem o repertório, é de 80 pontos para cima. Se não tem, é 40 pontos. É como se fosse uma tangência, é horrível, porque quando você tangencia um texto, você vai ter no máximo 40 pontos. Então, assim, detona com a nota da sua redação. Tá? Então, tem que pôr repertório, gente. Só o fato de pôr já vale uma nota, mas se você desenvolver, né, a sua nota aumenta. Depois, na competência 3, aqui é como você está articulando esse repertório dentro do texto, como você está relacionando as ideias dentro do seu texto, porque é a parte da argumentação, da coerência textual. O que é coerência? É o sentido do seu texto. Então, assim, o seu texto não é um amontoado de palavras, ou você pega a ideia e só joga ali dentro. Não, você tem que relacionar, tem que ter uma progressão de ideias, você tem que planejar isso. Então, assim, você tem que ter um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Eu tenho que olhar para a sua introdução e ver que tem um ponto de vista e que você vai defender aquilo. Então, ele tem um direcionamento. E ali, você tem uma tese. A tese é o que você vai defender dentro do texto. Tendo isso, eu consigo visualizar o caminho que o seu texto vai exercer. E isso é planejar. Quando você começa a escrever defendendo a sua tese, você vai trazer argumentos, vai pôr um repertório. Como que isso está defendendo essa tese? Então, a forma como você relaciona o argumento do primeiro parágrafo do desenvolvimento com o segundo parágrafo com a ideia que você está defendendo, a sua conclusão está coerente com o que você desenvolveu no texto? A sua proposta, ela vai suprir o problema que você desenvolveu no seu texto? Então, se isso tudo acontece, você cumpriu com o que você planejou, com o que você se propôs a fazer. Então, você tem projeto de texto bem desenvolvido, não deixou buracos no seu texto. Pensa assim, você e o corretor do seu texto estão jogando xadrez. Ele vai tentar achar todas as brechas para tirar sua nota, e você vai tentar não deixar nenhuma brecha, nenhum fio solto dentro do texto. Se você fez uma afirmação, você tem que justificar essa afirmação. Se você fala assim, a sociedade brasileira é atrasada no desenvolvimento tecnológico. Por quê? Qual dado? De onde você tirou isso? Não pode ser fontes da sua cabeça, tá? Não pode ser vozes da cabeça. Você afirmou isso. Se isso é uma afirmação, você tem que ter visto isso em algum lugar, tem que ter lido, ou tem que ter algum estudioso aí, alguma pesquisa, tem que ter alguma coisa que comprove o que você está falando. Se não tiver, vai ficar aberta essa ideia. E aí é uma falha no projeto de texto, tá bom? Vamos para 4. Aqui, na 4, eu vou falar de coesão. Quando a gente fala em coesão, não é a mesma coisa que coerência. Normalmente falamos junto, né? Coesão e coerência, coesão e coerência. Não, gente, coesão é o uso das palavras dentro do texto. Então, assim, das conjunções, das preposições, dos pronomes e de outras palavras que você faz retomadas de ideias, você usa sinônimos para evitar repetição. Então, quanto mais você desenvolver seu texto pensando
em relacionar as ideias, mas você vai precisar de palavras para isso. Então, quando eu uso um pronome que substitui o sujeito, por exemplo, o menino saiu cedo, ele chegou na escola a tempo de fazer a prova. Ele, pronome pessoal, está retomando o menino, que é o sujeito. Isso é uma retomada. Essa retomada é a coesão. Isso é o correto. Então, o menino viu um lanche, comprou-o logo após o intervalo. Então, assim, essa retomada pelo pronome oblíquo é coesão, demonstra que você sabe usar os recursos da língua portuguesa e que você não está repetindo ideia, não está repetindo, por exemplo, palavras, tá? Então, isso é importante. Você precisa usar esses recursos, tá bom? Então, por que eu marquei preposições, pronomes e conjunções? Existem outros elementos de coesão. Sinônimos, por exemplo, importantíssimo. Quanto maior o seu vocabulário, menos problema de repetição de palavras você tem no texto. E sinônimos cai também, se vocês forem mais para frente fazer um concurso, ele cai muito, muito em provas, né, na parte objetiva. Então, tem que ter sinônimos. Eu gosto muito de postar no meu Instagram toda semana sinônimos. Eu tenho várias postagens de sinônimos para ampliação de vocabulário. Então, isso é importante ter, sempre marcar, tentar usar palavras novas. Isso vai ajudar muito a redação. Eu marquei porque esses salvam a redação de vocês, tá? Então, usem mesmo. Use sempre uma conjunção no início de um parágrafo. Eu aconselho ser na conclusão, onde você pode usar portanto, por conseguinte, fica excelente na conclusão, destarte. Mas o portanto é clássico, pode usar tranquilamente. E use dentro dos parágrafos conectivos, né? Então, entre um período e outro, use um conectivo. Dessa forma, sendo assim, usem outras expressões dentro do texto, visto que, já que, ademais, olha, ademais tem o mesmo sentido de além disso. Então, é importante conhecer todas essas palavras que você pode estar usando como recurso coesivo. As frases na ordem direta, aí lembra da sintaxe lá da competência 1, que vai também ajudar a manter a objetividade do texto, melhorando o quê? A compreensão da sua argumentação, competência 3, e a coesão do seu texto, competência 4. A competência 5, o que acontece com ela? É a proposta de intervenção. Ela pode aparecer em qualquer parte do texto, mas os corretores esperam que ela apareça na conclusão. Então, vocês têm que colocar na conclusão. Porque, assim, são 5 elementos, né? Ação, agente, eu vou detalhar um pouquinho eles para vocês, tá? Ação, agente, modo, que é o meio, o efeito, também chamado de ação, agente, meio, modo, efeito, finalidade e detalhamento. Então, assim, são 5 elementos. Se você tiver só um, é 40 pontos. Se você tiver 2, é 80. Se tiver 3, é 120. Se tiver 4, 160. E se tiver 5, 200 pontos. Então, dá para garantir 200 pontos na competência 5 de olhos fechados. Tá? Ação é o que vai ser feito, agente é quem vai fazer, o modo meio é como essa ação vai ser desenvolvida, você vai explicar. O efeito é qual a finalidade, qual o objetivo desta ação, você pode pôr para, com o objetivo de. E o detalhamento, ele é muito simples. Eu sugiro sempre detalhar ou o agente ou o efeito, que é a finalidade, porque são os mais fáceis. O corretor vai bater o olho, vai ver que é detalhamento, você vai garantir essa nota. Detalhamento é uma informação a mais. Por exemplo, o detalhamento do agente. O Ministério da Educação, aí você põe entre vírgulas ou entre hífens, né, que é um aposto explicativo agora, ó. Órgão responsável pela melhoria da educação no país. Esse é um detalhamento, é uma explicação do agente, já é um detalhamento. Ou, por exemplo, o detalhamento do efeito. Para melhorar a educação no país. Agora, eu vou pôr uma consequência desta finalidade. E assim, fazer com que os estudantes, com que as pessoas melhorem a condição de vida. Então, é uma consequência da melhoria da educação. Então, o detalhamento do efeito é uma consequência desse efeito. Então, são os dois mais simples que você consegue garantir a nota 200 pontos na competência 5. Muito bem. Chat está aqui aberto do lado, nós falamos da competência 5, vamos a alguns exemplos também, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente já vai olhar, peraí. Bom, um item que é muito discutido hoje é a questão da proposta na proposta de intervenção com relação a ferir os direitos humanos.
O que que seria isso, gente? Tudo que for contra essa listinha aqui, ó, é ferir os direitos humanos, tá? Então, como que eu posso ver se eu estou ferindo sem querer os direitos humanos? Se eu estiver sendo a favor de censura, de impor algo, por exemplo, impor uma religião a outra, sendo uma. Vou falar só da proposta, isso aqui por enquanto, tá? Por quê? Porque o Estado ele é laico. Então, na Constituição, há a garantia de você exercer a sua religião, seja ela qual for. Então, se você critica isso na proposta, coloca que as pessoas deveriam ser proibidas de ter uma outra crença a não ser uma, isso é ferir os direitos humanos, tá? Então, ó, eu tenho que seguir sempre a linha, né? Uma linha coerente com relação à dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia e educação, transversalidade, vivência e globalidade, e, por último, sustentabilidade socioambiental. Então, eu não posso propor devastar a floresta amazônica. Se eu fizer isso, eu estou ferindo. E aí vai zerar a proposta, é zero. E se acontece isso dentro do texto, no decorrer do seu texto, o que, que vai acontecer? Antes, lá atrás, há uns três anos, mais ou menos, há 3 anos, 4 anos, de 3 a 4 anos, não me lembro muito bem, que essa pandemia me bagunçou aí, zerava a redação, tá? Zerava a redação. Não importa onde aparecesse. Agora, não. Se aparecer algum item dentro do texto, se eu estiver corrigindo, eu não posso zerar sua redação, mas eu vou encaminhar para uma supervisão. Depende muito desse nível, né, de ferir os direitos humanos. Se estiver propondo matar alguém com requintes de crueldade aí, vai estar ferindo, assim, é muito grave. Então, é lá na supervisão que vão resolver o que vai acontecer com sua redação. Já sai da minha mão, tá? Então, ainda pode ser zerada assim. Não é muito comum, né? Porque muitas das vezes o que a gente percebe é que os jovens acabam ferindo os direitos humanos, mas são coisas leves que, na verdade, nem ele está percebendo que está ferindo os direitos humanos, porque são muito sutis, assim. Então, isso acaba não prejudicando ninguém, mas pode acontecer. Bom, então, assim, eu já falei dos elementos da proposta de intervenção, né? São 5 elementos. Temos que seguir, então, as diretrizes aí da Declaração dos Direitos Humanos, isso é importante. A redação vai receber nota 0. Tem vários itens, né? Com 7 linhas ou menos, fuga ao tema, tiver palavrão, tiver cópias do texto, a cópia, como que eu vejo cópia? Como que eu vou olhar? 3 palavras repetidas do texto auxiliar já é uma cópia, essa linha já está anulada. Ai, mas eu mudei a concordância do verbo, eu usei o mesmo verbo, mas eu mudei a conjugação, coloquei uma preposição entre uma palavra e outra, é cópia do mesmo jeito, tá? Então, sempre que você precisar tirar uma informação do texto, reformule como uma paráfrase, que aí não é uma cópia. Ah, mas eu tenho lá nos textos auxiliares, eu tenho um gráfico com alguns dados, eu posso usar? Você pode usar, desde que você pegue aqueles dados e faça uma análise, compare eles, analise eles. Se você fizer uma análise dos dados, você não está fazendo uma cópia, simplesmente falando lá, 60% das mulheres sofrem violência doméstica. É o dado que está lá na tabela. Você só está copiando esse dado no seu texto, isso é uma cópia. E não é um repertório, porque, quer dizer, ele é um repertório, porém esse repertório já está ali. Você precisa de algo a mais. Agora, se você pega e fala, que 60% das mulheres sofrem violência doméstica, comparando com os dados atuais, né, com os dados de 10 anos atrás, que não está lá no texto, mas você sabe que você já fez uma redação, pesquisou sobre isso. Então, comparando com dados de 10 anos, que há 10 anos eram 80% das mulheres, então isso diminuiu. Agora você fez um uso produtivo do dado que está no texto, porque você trouxe uma informação adicional e fez uma comparação e uma análise. Então, aí não tem problema nenhum você usar esse dado que está lá no texto auxiliar. Tá? Então, você tem que fazer essa análise. Ou, por exemplo, 40%, infelizmente, apenas 40% das mulheres não sofrem violência doméstica, e aí você explica isso, faz uma explicação, porque por mais que você está usando a mesma informação, você não copiou 60, você reformulou e faz uma explicação, tá? Isso é importante. Números, se você coloca na sua folha, qualquer marcação na sua folha,
vai anular a sua redação. Então, se você colocar um número isolado, você assinar a folha, colocar um nome, fizer um desenho, ou, enfim, tudo isso anula a redação. Então, quem tem mania de estar pensando, sabe aquelas pessoas que pensam rabiscando? Eu sou uma delas. Se eu estou pensando o que eu vou fazer, eu estou com a caneta ali no papel em branco rabiscando. Quem tem essa mania, solta a caneta, gente, solta. Porque nem percebe que está rabiscando, tá? Solta. Isso é importante também. Eu faço isso, ai, me dá uma raiva, a hora que eu vejo que tá tudo rabiscado. Hierarquia de situações. Por exemplo, uma redação, para ela ser corrigida, eu tenho. Então, assim, a pessoa vai pegar a sua redação e vai olhar assim para ela. Tem alguma forma elementar de anulação? Tem algum palavrão? Tem algum rabisco? Tem alguma coisa? Não, não tem. Tá. Tô lendo a redação. Tem cópia? Não, não tem. Ela é fuga ao tema? Não, não é. Ela, não, ela atende o tipo textual? Atende. Então, ela vai ser corrigida. Tem alguma parte desconectada? Não, não tem. Então, ela vai ser corrigida. Ah, parou aqui, ó, fugiu do tema, não tem, né, não é cópia, eu fui seguindo essa listinha aqui, não tem forma elementar de anulação, não é cópia, mas é fuga ao tema, anulou. Não é fuga ao tema, mas não atende o tipo textual, anulou, tá? Então, é desta forma que a gente vai avaliar para ver se a redação vai ser corrigida ou anulada. Muito bem, então aqui, ó, as formas elementares de anulação, prova assinada, desenho, um emoji, né? Um sinal gráfico que não faz parte do texto escrito, põe lá um emoji, uma hashtag salve o planeta. Não pode, gente, nada disso, tá? Se você riscou a folha, a letra tá elegível, letra elegível, texto elegível. A letra de vocês não precisa ser linda, tá bom? Mas ela tem que ser legível. Se não entender a palavra, tô descontando nota. E o corretor vai ler rápido a sua redação. 1 minuto e meio ele já corrigiu sua redação. É 1 minuto e meio. A gente bate o olho, pá, 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 já vai pôr na nota, né? Fechou. Então, eu não vou ficar voltando e tentando, a gente até tenta entender, mas tem coisa que não dá. A gente dá um zoom, não deu. Ah, gente, descontei a nota na escrita e dependendo da palavra, se eu perdi um pouquinho o sentido ali do texto, desconta na competência 3 também, coerência está prejudicada. Então, letra legível, A com formato de A, B maiúsculo, B minúsculo. Quem mistura aí letra cursiva com letra de forma, ou faz um ou faz outro, tá? Tem que fazer o desenho correto. Ah, o Enem não vai descontar. O Enem não vai descontar o formato da letra no sentido, eu tenho eu tenho A de forma no meio da minha letra cursiva, tá? Ele não vai descontar isso, mas um concurso público lá na frente vai descontar de você. Então já arruma isso, porque vai descontar. Vocês não sabem lá na vida de vocês, né? Lá na frente, o que vocês vão prestar? Então é importante arrumar isso. Tema e assunto. O texto aborda de forma completa os elementos principais da frase temática? Atendeu o tema. Então, perfeito. Assunto. O texto aborda de forma incompleta os elementos principais da frase temática? Ele é tangente. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, eu vou falar sobre violência, não vou especificar contra a mulher. Vou falar de violência no trânsito, violência geral. Mortes por assaltos e tá. Viu? Eu não estou falando da violência contra a mulher, nem da persistência. Isso é praticamente, é quase uma fuga ao tema, ao extremo. Agora, se eu falo assim, da violência contra a mulher, mas eu não falei dentro do texto que essa violência ela já acontecia, continua acontecendo, porque a palavra persistência ela tem um significado de algo que está continuando, é persistente. Então, se eu não trabalhei esse sentido no meu texto, é tangência. Então, todas as palavras da proposta temática, o sentido, não é que ela precisa aparecer no texto, a palavra persistência pode não ter aparecido uma vez no texto, mas se você colocou assim, a violência que a mulher sofre hoje já acontece desde o início da colonização do Brasil. Pronto. Quer dizer, se ela acontece desde o início e acontece ainda hoje, desde o início ela acontece, ela é persistente, não é isso? Não é o mesmo sentido? Então, você tem a persistência da violência contra a mulher dentro do seu texto. Então, você não precisa copiar a palavra que está na proposta temática. É o mesmo do estigmas, né, associado às doenças mentais no Brasil. Então, se você não precisa usar a palavra estigmas, você pode usar a palavra preconceito, que é um sinônimo, é a mesma coisa. Pode não ter aparecido uma vez na redação a palavra estigma, mas se você discutir o preconceito que as pessoas têm com pessoas que têm, né, depressão, que têm tal, você está dentro do tema.
Então, você tem que interpretar essa proposta temática, não precisa copiar, gente. Tá? Evitem cópias, use o sentido das palavras, o sentido que essa proposta tem. E os textos auxiliares, eles servem para ajudar vocês a identificarem esse sentido. Então, é a interpretação. O Enem está avaliando se você consegue interpretar, identificar o sentido da proposta temática e discutir esse sentido no seu texto. Aí a gente estava falando, né, Júlia, da Mackenzie, né? Que a Mackenzie, ela não põe proposta temática, gente. A gente acha o Enem difícil? Para mim, difícil é mais a Mackenzie, porque ela tem os textos auxiliares, e aí você tem que ler e identificar o que é para você discutir no texto. Isso é difícil, porque não tem proposta temática prontinha lá para você, igual o Enem coloca. Então, olha, a gente está com o Enem bonitinho ali, o Enem está sendo bonzinho em colocar tudo, hein? Vamos prestar bastante atenção nas palavras, no sentido que elas têm. O que é um texto dissertativo argumentativo, então? Lembra que eu falei? Se ele não tiver um ponto de vista para ser defendido, ele não é argumentativo. Dissertar é falar sobre, eu estou dissertando sobre o Enem. Eu estou falando sobre ele. Eu não estou defendendo um ponto de vista aqui, eu não quero convencer vocês que o Enem é bom, o Enem é ruim. Não é isso, esse não é o objetivo. Né? Então, eu estou apenas dissertando. Discorrer de discursiva, né? Também temos redações discursivas em concurso, é tudo falar sobre. Tá? Então, texto dissertativo é quando você vai mostrar um assunto, falar sobre ele, de forma como? Argumentativa. Dissertativo é argumentativo. Então, primeiro passo, você vai olhar a proposta temática e vai falar assim, o que eu penso a respeito disso? Então, assim, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aqui é um tema que eu só tenho um posicionamento. Existe essa persistência. Se eu negar, estou fugindo já. Já estou fugindo, já não estou atendendo o tema, entendeu? Porque não tem como negar que ele existe. Alguns temas como racismo, preconceito, não tem outra posição para tomar aqui. Eu tenho que falar que ele tem e que é errado. Por quê? Porque eu tenho que entender os direitos humanos, né? Agora, por exemplo, eu pego um tema lá, o ato de fotografar e compartilhar tragédias, né? Falta de humanidade ou consequência da modernidade? Tanto faz. Você pode defender que é falta de humanidade, você pode defender que é consequência da modernidade, você pode falar que é os dois juntos, que é ao mesmo tempo falta de humanidade e consequência da modernidade. Você tem vários pontos de vista aqui que podem ser defendidos, mas alguns temas só tem um ponto de vista. E a maioria dos temas do Enem estão sendo assim, ó. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não posso negar a democratização do acesso ao cinema. Eu não posso negar acesso à cultura para a população. Está na Constituição. As pessoas têm direito a lazer. Olha que interessante. Então, eu não tenho outro posicionamento. Eu tenho que falar que a democratização ela é necessária, até porque os textos traziam dados e informações mostrando que nem todos têm acesso ao cinema, porque eles são excludentes, eles estão em shoppings, muito área nobre, e pessoas, né, de periferia não frequentam. Então, olha que interessante como já dá tudo ali pronto para a gente, é só ter paciência, calma, de interpretar o que o Enem está mostrando para a gente. O último que foi sobre a cidadania, né, a documentação, a pessoa que não tem um documento, gente, não, ela não tem a certidão de nascimento, ela não é um cidadão, ela não nasceu, não existe. E aí você não consegue tirar nenhum outro documento. Você não consegue tirar nada de documento sem uma certidão de nascimento. Então, olha, ela não é cidadão. Por quê? Porque ela não existe, ela é invisível. Não nasceu, não tem um registro. Olha que coisa, né? Então, ali o Enem ele já traz tudo nos textos para vocês. Tudo, tudo. Então, tenham muita calma e analisem os textos. Leiam os textos, marquem a ideia central de cada um deles, que vocês vão ver todas as informações da proposta temática nesses textos. E vocês vão saber o que vocês vão ter que discutir. Então, eu tenho um ponto de vista, quando você se posiciona, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Precisa ocorrer a democratização. Aí eu vou parar e falar assim, esse é o meu ponto de vista, né? Aí eu vou perguntar para mim, falar por que eu penso isso? Devido a que eu acredito nisso? Eu estou perguntando para mim mesma. Aí eu vou pensar em duas respostas, devido à importância
da cultura para o desenvolvimento humano, essa é uma hipótese, que é uma hipótese que eu estou formando a minha tese. Eu preciso de mais uma. E também é um direito constituído, um direito que está na Constituição. Então, vou discutir em outro parágrafo. Então, um parágrafo eu discuto a questão do desenvolvimento humano, da importância da cultura para esse desenvolvimento, e no outro eu vou discutir a questão legal, que é direito. Então, olha como eu já formei. Isso é uma tese. Você se posiciona, pergunta por que você pensa isso e dá duas respostas. Essas duas respostas formam uma tese. São duas respostas, duas hipóteses que formam uma tese. E você vai discutir cada uma delas em um parágrafo do desenvolvimento, criando uma sequência de ideias. Então, eu tenho aqui o assunto que eu vou discutir, os argumentos que eu vou usar para defender essas hipóteses, cada uma num parágrafo. Eu vou relacionar tudo isso, então vou ter coerência, progressão textual, e o objetivo é o quê? Convencer o leitor, persuasão. Convencer o quê? Do meu ponto de vista, senão não é um texto argumentativo. Dissertar é defender um ponto de vista, como eu falei, né? Você precisa de argumentos, a ideia é convencer que sua tese tem razão, você é coerente com o que você está defendendo. Se você tem argumentos consistentes, você vai conseguir sustentar a sua tese. Então, mesmo que a pessoa não concorde com você, mas você está mostrando que você tem coerência. Então, você tem que ter dados, né? Você tem que ter informações. A gente só consegue discutir aquilo que a gente conhece, tá? A conclusão precisa ser clara, porque não é só a proposta de intervenção no último parágrafo, precisa de uma estrutura de conclusão. E o ponto de vista precisa também ser claro. Como que eu tenho uma conclusão clara? Quando chegar lá na conclusão, você vai reafirmar seu ponto de vista que você colocou lá na introdução, você reafirma ele. Aí você vai fazer uma reflexão, um resuminho, assim, do que você discutiu ao longo do seu texto. Depois você entra com a proposta de intervenção. Pronto, então você tem conclusão e proposta, porque a conclusão faz parte do texto. E na competência 2, avalia se você está seguindo todas as partes do texto. Se tem introdução, se tem argumentação, se tem desenvolvimento, se tem conclusão, tá? Então, tem que ter toda essa estrutura. Fique atento à questão da nota 0, se não tiver a estrutura, é nota 0, né? Mas para tirar nota 0 em estrutura, gente, você tem que terminar, por exemplo, um texto sem conclusão. O que é um texto sem conclusão para o Enem? Para o Enem, é assim, chegou lá, são 30 linhas, você está escrevendo, chegou na linha 30, faltou uma palavra, uma, aí você põe abaixo da linha, como se fosse uma 31, que não existe, né? Viu? Você já perdeu nota na competência 2, porque está incompleta, porque quando for corrigir, vai digitalizar bem assim, tá vendo a margem da folha aqui? Toda essa margem da folha, vai cortar certinho onde acabou a sua linha, tá? A linha de baixo, as laterais do seu texto. Então, a pessoa que abrir para corrigir, não vai ter o que passou da linha e nem o que está abaixo. Então, o que acontece? Quando você termina o seu texto e falta a palavra, nem que seja uma, se você separou sílaba e ficou uma sílaba para baixo da linha 30, você sabe quanto você vai tirar na competência 2? Só por causa disso? 80 pontos, nem que ela esteja, nem que seu texto tenha tudo atendendo a competência 2, mas por causa disso sua conclusão está incompleta. Olha que judiação. Então não pode, tá? Aqui a estrutura do texto, né? Ele vai ficar desse jeito. Olhando para o texto, ele fica assim. Não tem título. O título ele é opcional para o Enem. É opcional. Você põe se quiser. Ele só conta a linha. Então, assim, se dentro do seu texto você não discutir todos os assuntos relacionados à proposta temática, mas colocar as palavras no título, o seu texto, da mesma forma, por exemplo, se ele é tangente dentro do texto, porque não atendeu todas as palavras ali, os assuntos, né, você não discutiu tudo, mesmo que a palavra apareça no título, não vale nada. Você tem que discutir o assunto no texto. Então, o título, a gente aconselha nem colocar, porque você só perde uma linha que você poderia usar para argumentação, né? Porque ele não vale nada, nada, nada. Só conta uma linha no texto, tá? Depois você tem a introdução, os 2 parágrafos do desenvolvimento, lembrando que cada parágrafo do desenvolvimento, você vai defender uma hipótese que você colocou na sua tese, lembram? Então, hipótese 1, hipótese 2,
e a conclusão, onde entra a proposta de intervenção. A argumentação entra só no desenvolvimento, não existe argumento na introdução, não existe argumento na conclusão. Repertório não é argumento. Argumento é como você está utilizando esse repertório. Por quê? Quando você usa um repertório na introdução, às vezes usa um fato histórico para começar o texto, não é assim? Ele não é argumento, é uma contextualização. Então, no desenvolvimento, ele também não é argumento, a não ser que você use ele de uma forma que esteja mostrando, né, que o que você está defendendo é correto. Então, quando você coloca uma lei provando que aquilo que você acabou de afirmar está dentro da lei, é um argumento. É um repertório que está funcionando como argumento, entenderam? Então, a função do repertório vai mudar de acordo com a forma que você use. Se você só colocou o repertório, mas não relacionou ele à discussão do seu desenvolvimento, a defesa da sua hipótese aqui no desenvolvimento, ele não é argumento. Ele só é um repertório que não está sendo produtivo. E aí é o fato dele não ser um argumento. E aí ele não vai valer tanta nota assim, ele vai valer no máximo 80 pontos. Agora, se ele é produtivo, ele vai valer, né, 120, 160, até 200 pontos, tá? 200 pontos é quando você tem uma retomada de repertório e todas as ideias do seu texto estão entrelaçadas. Você conseguiu relacionar as ideias, você tem um projeto de texto que foi cumprido, à risca. Aí você consegue 200 pontos na competência 3. É a mais difícil, tá? A 1 e a 3 são as mais difíceis. Esse ano, o Enem está puxando na competência 1, que é a escrita, qualquer errinho vai descontar, e na coerência textual. Então, é o que eu falei, é um jogo de xadrez entre você e o corretor do seu texto, né? Ele vai procurar as brechas e você não pode deixar esses buraquinhos no texto. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma introdução, que eu gosto muito de usar nas aulas, porque eu tenho separadinho aqui, ó. A parte que está em preto é o contexto. Então, usa um contexto histórico, tá? É apenas para mostrar para o leitor qual é o assunto que vai ser discutido. Depois eu tenho aqui alguns elementos de coesão entre um período e outro, como eu falei que tem que acontecer ao longo do texto. Não precisa ser em todos os períodos, mas em cada parágrafo, em uma vez, pelo menos, tem que acontecer isso, tá? E aqui o que está em vermelho é a tese. A tese tem duas hipóteses. Aqui foi separado em 2 períodos, mas nem sempre é essa estrutura. Quem tem muita dificuldade pode pôr assim, ó. Chegou aqui antes do nesse sentido, colocar assim, ó. Dessa forma, 2 aspectos fazem-se relevantes, 2 pontos. Tal coisa e tal coisa. Pronto, você tem 2 hipóteses. É uma estrutura feita, um esqueletinho que funciona, tá? Aqui eu tenho, quando eu vejo essa introdução, eu sei que o candidato vai discutir a violação de privacidade das vítimas e das famílias, num parágrafo, vai falar dessa questão, e no outro parágrafo do desenvolvimento, as consequências dessa violação de privacidade, ó. Além disso, essas ações podem causar muito desconforto a várias pessoas. Então, eu sei que ele vai discutir as consequências da violação de privacidade das vítimas e das famílias. Então, eu já sei o que ele vai discutir no texto. Agora, eu só tenho que ver se isso que ele colocou aqui vai ser contemplado ao longo do texto. Ele vai conseguir defender isso e discutir isso. Se ele conseguir, ele fechou o projeto de texto dele. Tá? Essa é a função da tese. Tudo bem aqui, pessoal? Tá claro aí? Se tiverem dúvida, fiquem à vontade, tá? Tudo certo. Então, tá bom. Ó, aqui O que eu você tenho... diria que é, tipo, formas da gente conseguir aproveitar, então, como é que eu vou dizer essas... Como é que eu vou dizer? Tipo, essas citações, como é que eu faço para aproveitar elas? Retomar? Mas elas... não retomar, não sei a palavra certa, como é que eu vou dizer? Tipo, sei lá, eu citar sobre esse caso aí que você falou, do cara que tirou a foto, como é que eu faço para, tipo, fazer ser um repertório válido? Por exemplo, vocês lembram daquele cantor, não lembro o nome, gente, que morreu no acidente e vazou a autópsia dele? Um vídeo pelo WhatsApp? Nossa senhora, credo, Vocês não. lembram desse cantor? Alguém lembra o nome dele? Teve um cantor que morreu Não, de mas acidente de carro há uns vários anos atrás, 4, 5 anos, se não me engano. Era o Araújo lá? Eu esqueci Isso, o primeiro Cristiano nome Araújo, é dele. isso? Cristiano Acho. Araújo, é. Lembra que vazou por WhatsApp vídeo da autópsia dele? Esse é um Eu repertório. não vi, graças a Deus. Eu também não vi. Graças a Deus eu também não vi. Credo, né, gente? Que horror. Mas, ó, para você ver, isso é violação de privacidade.
da vítima e da família, tanto que depois a família entrou com ação, acho que uma enfermeira, sei lá quem lá, foi demitido, e não sei o quê, teve toda uma repercussão depois disso. Então dava para você trabalhar em cima desse repertório, explicar isso, né? Contar como, por exemplo, o vazamento do vídeo da autópsia do cantor tal, que no ano tal morreu com um acidente trágico de carro, e seu vídeo foi parar no WhatsApp. Então, aí você faz um resuminho da situação, e mostra isso, e fala assim, isso é uma violação de privacidade, né? E isso é violação de privacidade da vítima e a família, porque no outro parágrafo você pode colocar as consequências. A família ficou abalada, teve punição para pessoas que participaram, né, desse vazamento. Então, aí dá para trazer alguma lei que fale disso. Então, olha, você consegue transformar uma situação real no repertório. Quando a gente fala situação real, tem que ser algo que repercutiu na mídia, gente. Não pode ser da cidade de vocês aqui. Não sei se todo mundo aqui é de Sorocaba. Mas, por exemplo, não, a Rebeca não é de Sorocaba, né, Rebeca? A Rebeca é do Rio. Então, assim, não pode ser algo que aconteceu específico numa região que não foi noticiado. Então, aqui no meu bairro, tal, aconteceu tal coisa. Não, mas isso não foi noticiado, não caiu na mídia. Então, não é um repertório, tá? Isso não pode. Mas dessa forma a gente transforma uma situação num repertório. Aqui eu tenho uma outra introdução que o início é diferente, ó. Eu tenho até Brasil aqui é um tópico frasal. E eu tenho uma afirmação aqui já relacionada ao ponto de vista, tá? Então é um tópico frasal, afirmando algo, aqui no caso, afirmando o ponto de vista com relação ao tema. Aí eu faço uma explicação aqui desse ponto de vista e depois eu entro com a tese, que são duas hipóteses. Quem fez essas duas introduções foi um aluno, o mesmo aluno, foi um aluno meu. Ele tirou 980 na redação do Enem na época, tá? Aqui foi treino de redação nosso. E perceba que ele só mudou a forma de começar, mas a tese dele tem a mesma estrutura. Ó, vou voltar um pouquinho. Ó. Dessa forma, além disso, aqui ele não fez causa e consequência, né? Ele colocou duas informações que vão ser discutidas e vão se complementar no texto. Ó, nesse sentido, além disso, aqui tem causa e consequência. Usando além disso, deu causa e consequência. Então, esse sentido de causa e consequência aqui é o sentido que ele vai desenvolver no texto. Aqui ele acrescentou informações. Ele usou o termo mentes fechadas. Mentes fechadas não pode, porque é um sentido figurado, né? Então, não pode usar dentro do texto. Teria que colocar assim, pensamentos retrógrados, né? Então, assim, arcaicos, ultrapassados, tá? Não poderia usar mentes fechadas. E aqui fala um pouquinho de citação. Citação direta é quando você usa aspas, tem que ter esse que, gente, porque senão fica parecendo. Se você tirar o que, não é estrutura de citação direta, tá? Tem que ter o nome da pessoa, a função dela, quem é sociólogo, filósofo, político, músico, enfim, tá bom? E aí você coloca a citação direta e depois você explica essa citação. Tem que explicar, relacionar a sua defesa do ponto de vista. Posso começar um parágrafo assim, sem problema nenhum, tá? Posso começar o parágrafo fazendo um tópico frasal, reafirmando a minha hipótese e depois entrar com a citação? Pode. Fica melhor ainda. A citação vai apenas justificar o que você está fazendo ali, o que você colocou no início, que é a sua hipótese. Só não pode copiar ela do jeitinho que está na introdução. Você faz uma paráfrase da sua hipótese, tá? Aí é o tópico frasal. Também pode. Fica bom. Aqui eu tenho, né, agora a paráfrase. Eu tirei da citação, né, e coloquei com minhas palavras. Isso para quem não tem boa memória, como eu. Eu jamais vou lembrar, não lembro nem essa frase curtinha aqui, não lembro. Jamais. Tem gente que lembra, né, que decora. Eu não consigo. Então, eu nunca uso citação direta, eu sempre uso a citação indireta, que é a paráfrase. Porque para mim funciona e é o que eu consigo fazer. Você tem que saber o que você consegue fazer e aproveitar isso, né, tirar proveito. A alusão histórica, que está explicando um pouquinho, eu vou explicar ao invés de ler, tá? A alusão histórica é muito importante você usar dentro do texto, porque demonstra muito conhecimento sobre o assunto. Quando você usar uma alusão histórica, como aqui, ó, que está aqui no começo do parágrafo, é a alusão histórica. Aí eu explico, taraná. Aí vai chegar lá no momento que eu tenho que relacionar a alusão histórica com o presente, ó. Porque a ilusão histórica é do passado, mas a discussão é atual. Então, eu tenho que relacionar esse assunto do passado com o que está acontecendo hoje, na discussão do meu texto. Então, eu vou trazer essa informação para o presente. Ó.
O trabalho escravo moderno deu lugar a formas contemporâneas de escravidão. Pronto, já trouxe para o presente, já relacionei com a discussão atual. Isso precisa ser feito sempre que você usar uma alusão histórica. E aqui, eu acho que é importante retomar, né? Quando vocês estiverem fazendo a proposta de intervenção de vocês, tá vendo? Aqui eu tenho uma proposta, isso aqui é do Enem mesmo, tá? Então, os errinhos é igualzinho o candidato colocou. Eu tenho a proposta aqui, e aí eu separei, ó. Separa mentalmente, ou faz um rascunho, separa. O que deve ser feito? Se você colocou o que deve ser feito, né? O que? Você tem a ação. Quem executa? Você tem o agente. Como que executa? Por meio do que vai ser feita essa ação? Tá aqui, ó. Então, você tem o meio. Qual a finalidade disso tudo? Para que isso tudo vai ser feito? Você tem aqui, finalidade. E qual informação a mais eu trouxe a respeito desta proposta? Então, aí você tem o detalhamento. Lembrando que eu sugeri, detalhamento do agente ou detalhamento da finalidade, são os mais fáceis de lembrar e de fazer. E não é porque é mais fácil que vale menos, não, vale igual a qualquer outro. O corretor vai bater o olho e vai ver que tem detalhamento, você já ganhou nota, tá? Então, ó, diminuindo assim as influências, manipulações pelo controle de dados, é a consequência da finalidade, detalhamento. Então, aqui eu tenho um modelinho que vocês podem seguir para identificar se vocês estão conseguindo fazer uma proposta completa. Isso é importante treinar. E aqui, como eu tenho não dá para ver muito bem, mas eu vou ampliar, só para vocês terem uma ideia. E eu mando esse slide também para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu já mando aqui, ou eu vou pôr meu WhatsApp, quem não tem, o Afonso acho que não tem, né? Manda para mim seu e-mail para eu cadastrar para vocês terem o link do Drive com a aula e o slide também, ó. Aqui eu tenho um projeto que minha filha montou de uma redação que ela foi fazer, saúde mental, condição para a qualidade de vida. Se você não discutir que a saúde mental é uma condição para a qualidade de vida, você não está atendendo o tema. Aí ela separou o que ela ia fazer, introdução, apenas um parágrafo, aqui está tudo separadinho, ó. Como que ela montou a primeira hipótese, como ela montou a segunda, como montar, né? O que ela pensou para poder fazer a redação. Ela colocou aqui num esqueminha e eu pedi para ela deixar eu compartilhar. Tanto que esse daqui também eu postei até no meu Instagram, tá? Caso alguém perca, tá lá. E é isso. Ufa, né? Parei aqui de compartilhar. Ajudou um pouquinho a esclarecer um pouco? Ajudou. Vou fazer uma pergunta Pode perguntar. baseada aqui, tipo, baseada no meu modelinho. Meu modelinho pronto. Vamos supor que, tipo assim, eu vou falar uma desigualdade salarial de gênero. Eu posso falar, só que, tipo assim, a gente sabe que é algo que, né, afeta geralmente as mulheres. Eu posso falar, tipo, a desigualdade salarial de gênero representa um desafio à população brasileira, principalmente as mulheres. Pode, Ou, tipo, porque esse negócio sim, de representa a população brasileira, seria, tipo, eu tô generalizando, tipo... sim, porque é um desafio para a população, né? Não é só mulher que se incomoda com isso. E Entendi, não justo. prejudica só a mulher, prejudica a família, porque a mulher também trabalha, ganha menos, tem que trabalhar mais. Então, assim, é um problema da sociedade mesmo. Pode, não tem problema não. Sem Tá problema bom. nenhum, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo ok? Dúvida sempre tem, né? Vai ter mesmo, né? Eu agradeço vocês por estarem aqui, foi muito bom estar com vocês, foi um prazer, tá? Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me achar, sabem como me chamar. E Afonso, aguarda então o seu e-mail, tá? Manda para mim no WhatsApp para eu poder depois, amanhã, compartilhar com vocês o vídeo, ok? Gente, obrigada, uma boa noite, bom descanso, bom estudo e até uma próxima.